eu sou a Maru, essa é meio que a minha zona morta, e hoje é dia da gente voltar a listar músicas completamente surtadas das ideias de Vocaloid. E, assim, esse já é o terceiro vídeo que eu tô fazendo sobre esse assunto, e eu acho que eu não preciso mais fazer uma super explicação do porquê existe tantas músicas meio surtadas das ideias sobre o Vocaloid, por que a Miko é usado dessa forma, por que tantas pessoas têm acesso a Miko. Então, não vou mais fazer uma explicação tão completa, eu acho que no primeiro vídeo eu já explico muito bem. Eu vou deixar o link dele fixado no comentário junto com a segunda parte. Mas se você chegou aqui agora, você não faz a menor ideia do que é Vocaloid, por que tem tanta coisa bizarra sobre ele, e por que tem tanta gente usando, e você só tá acostumado com a Miko sendo fofinha lá do Fortnite e essas coisas do filme, a Miko, ela pode ser usada por qualquer um, em resumo, e por causa disso, por ela ser essa coisa que qualquer um pode usar, qualquer um pode criar o que quiser, tornando o Vocaloid a coisa mais experimental possível, assim gerando diversas músicas completamente insanas, que talvez nunca seriam produzidas por uma grande empresa pelo simples fato de que não é uma coisa comercial, porque às vezes é só ruído, às vezes é apenas uma experiência, às vezes é realmente uma música que passa muito dos limites em algumas letras, mesmo a melodia sendo muito boa, mas tudo isso se torna o grande charme do Vocaloid. E como eu disse, eu não vou entrar muito a fundo do porquê de tudo isso, como que o Vocaloid foi criado, porque eu já expliquei em outros vídeos que eu vou deixar fixado aqui embaixo. Mas se você é novo aqui, se inscreva no canal. Eventualmente eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema, porque tem muita coisa, na verdade, bizarra para falar sobre o Vocaloid. E também eu deixei uma postagem na aba de comunidade, onde vocês podem colocar diversas músicas que vocês acham estranhas, bizarras. Muita gente colocou sobre uma música que... Fox, alguma coisa, eu esqueci ela. Mas eu já comentei eventualmente de que eu não vou fazer sobre ela por ela ser de uma saga. Então eu vou fazer um vídeo apenas dessa saga, explicando toda a história da saga. Entre outras músicas também que eu vi lá que eram de outras sagas. E não é um crime você colocar, porque muita gente não sabe que tem música que pertence a uma saga gigantesca que tá ali. Mas também eu não usei tantas músicas dessa postagem porque eu pensei nisso muito em cima da hora. Eu meio que já tava com esse roteiro pronto. Então eu tive a ideia de deixar a aba lá para quando vocês lembrarem de alguma música, jogarem lá. E eu vou sempre olhando para poder colocar em futuros vídeos. Mas dito isso, eu acho que eu já me enrolei demais nessa introdução, eu não queria isso. Mas, vamos começar a falar dessas músicas meio surtadas que tem Vocaloid, né? E deixando claro, eu não deixo com uma ordem da mais normal até a mais bizarra. Porque o medo é uma coisa muito relativa, uma coisa que me deixa com medo pode ser meio que foda-se pra você, e eu acho que em música é muito isso. É muito difícil você entender que música pega em você. Comigo é muito... Esse abuso sensorial é uma coisa que me afeta demais por causa da minha audição super sensível, mas eu deixo uma ordem que... e o meu coração sentiu que era a ordem certa, sabe? Então é isso. Vamos pro vídeo e... já curte esse vídeo se você chegou até aqui, né? E manda pra tua avó, ela vai me adorar. Manda no grupo do Zap da tua família. Eles vão olhar isso e pensar: isso é música de Deus, Michelle? Isso é realmente música de Deus que você tá escutando? Você fica indo no cinema ver esse filme aí satânico? Aqui a Hatsune Miku não se cria. Mentira, se cria na minha casa, ela já... Minha alma já foi vendida para Miku. Mas a primeira música é Puppet Emerald, que foi lançada no dia 8 de junho de 2010. Seu produtor é o Mashigurita, o meu grande mozão. E os Vocaloids usados aqui é a Miko e o Gakupo. Eu falei que eu não ia colocar músicas de saga aqui, porque eu quero falar dessas sagas eventualmente. Porém, olha, já começando a contradição. Já aqui, desculpinha. Mostrando que eu me contrario a todo momento. Eu sou uma pessoa nem um pouco confiável, eu minto. Mas essa música, ela tá conectada com a saga 1031, que é uma saga do Mashigurita, que ela não tem exatamente uma ordem, assim como outras músicas que ele já produziu, são diversas músicas jogadas que acabam tendo uma pequena conexão porque elas estão ou no mesmo mundo, ou tem algum elemento que remete a alguma coisa. Nesse caso, a conexão é muito pequena e a saga, ela realmente não tem uma história linear, elas são apenas diversas músicas que contam
o que acontece nesse universo. Cada música acompanha um personagem diferente, nesse caso, acompanha a Miko e o Gakupo, e não por isso que eu tô trazendo ela aqui, porque as outras músicas, elas não têm exatamente uma conexão. Fazer um vídeo sobre essa saga não faria o menor sentido, porque seria apenas eu contando todas essas músicas e não ia levar a lugar nenhum. Por isso que eventualmente essas músicas vão aparecer aqui na lista, porque elas não têm nenhuma conexão, elas são de uma saga, mas a única conexão delas é que todas elas se passam no mesmo mundo e existe essa magia que ninguém sabe o que é exatamente. Uma coisa normal de Vocaloid é que todas as letras são extremamente vagas, por isso você pode ver essa música de duas formas. A primeira é que o Gakupo é o Gepeto, o menino é o Gepeto, ele simplesmente falou: vou criar o Pinóquio. Então ele criou o Pinóquio, ele viu a Miko lá, começou a andar por causa dessa magia, e ele ficou: olha só, a Miko está dançando, um menino de pau. Um menino de pau? Um menino de pau. Onde é que já vi? Um menino de pau? Então, ele ficou usando a Miko porque era um menino de pau dançante. Ele ficou usando a Miko porque era uma marionete dançante, me corrigindo. Porém, a Miko tem aparência muito semelhante à aparência da esposa do Gakupo que faleceu, a gente não sabe o motivo. E ele ama muito ela, mas ele também ama dinheiro. Ele fica ali, ó, não, Miko, eu te amo, a gente vai ficar junto para sempre, mas você tem que acordar exatamente 5 da manhã e dançar. E ela fica nessa rotina, dançando até não aguentar mais, enquanto ele fala que ama ela, e ela responde que, mano, eu sou um menino de pau. Mas essa versão torna a música meio que ok, ela não é tão assustadora. Porém, a segunda forma que você tem para ver essa música é de que o Gakupo é realmente esse mestre de marionetes, e ele tinha essa ambição muito grande de ser meio que rico, e ele também tem um comportamento um pouco abusivo. Tão abusivo que ele acabou matando a sua esposa, ou ela morreu por causa de negligência da parte dele. Não fica dito exatamente, como eu disse, a letra é extremamente vaga. Porém, nesse meio tempo, essa magia apareceu e ele conseguiu pegar a alma da esposa dele e colocou no corpo da boneca que ele fez, que tem a aparência da esposa. Então, ele ama muito a sua esposa. Ele ama muito, mas muito mesmo. Porém, tem um pequeno detalhe, que ela já tá morta. E agora ela foi trazida dos mortos para ficar se apresentando como uma boneca viva. O que na música a gente vê a Miko extremamente cansada, exausta, chorando, implorando por um fim. Mas o Gakupo, além de ele estar ganhando muito dinheiro com a sua esposa, que é uma marionete viva, ele também ama muito ela. Mas muito mesmo. Ele ama tanto ela que ele tem certeza que nunca vai deixá-la ir. Mesmo sendo a coisa que ela mais implora pra acontecer. Ela não aguenta mais essa vida, ela se debate todo dia tentando se soltar, só que ela é apenas uma marionete, ela não tem força pra fugir sozinha. E o Gakupo deixa bem claro que eles vão ficar juntos para sempre. Não importa o quanto ela tente fugir, porque como que ela vai fugir? Ela é apenas uma boneca. E a música acaba indo pra esse lado um pouco, essa paixão possessiva do Gakupo. E essa história bem triste por parte da Miko de estar presa num corpo que ela não pode mais se defender da pessoa que talvez tenha matado. Gato! Vai ficar no vídeo. E é isso, gente. 2 gatos no mesmo vídeo. Oh. Hatsune Miku abençoa esse vídeo. Ai, meu Deus. Para de olhar pros gatos, pelo amor de Deus, já basta eu olhando para os gatos. Ah, o segundo gato foi embora. Ela foi lançada dia 9 de fevereiro de 2009, seu produtor é o Deadball, e o Vocaloid usado aqui é a Luca. Um fato curioso é que essa é uma das poucas músicas bizarras da Luca, porque é um Vocaloid muito popular, ela tá entre os principais, mas ela não é tão usada assim para algumas coisas, e as pessoas também não gostam muito da voz dela, falam que não combina em alguns quesitos. Só que, nessa música, eu acho My Blood, ela simplesmente encaixa de uma forma perfeita, tudo nela é perfeito, eu acho que é a minha música favorita da Luca, e é considerada também a música mais perturbadora da Luca. Não do Vocaloid em todo, porque não tem como você citar isso, mas da Luca em si, por ela não ter tantas opções, acaba sendo um grande feito.
E nela tem duas formas de você entender o que tá acontecendo. Pelo menos a personagem da Luca. Porque em si ela conta a história dessa garota, que é a Luca. É uma garota virgem, pura, extremamente inocente, que acaba se apaixonando por um homem que não tá nem aí pra ela. Eles acabam tendo ali uma noite de beijinhos, beijinhos, beijinhos. E a Luca acaba engravidando. Porém, ela sabe que isso vai trazer BO para a vida dela. Por isso ela acaba escolhendo fazer um aborto. Porém, a Luca é uma pessoa extremamente pura e inocente que não tem nenhuma noção do que está acontecendo com o seu corpo. E por isso, toda vez que ela menstrua, ela acha que ela tá sendo amaldiçoada, porque, na verdade, o sangue que tá escorrendo dela é o sangue de uma nova vida que ela tirou. E ela fica com essa culpa a todo momento. Sempre que isso acontece, ela chora, achando que foi amaldiçoada, que todo mês um bebê aparece na sua barriga e todo mês ele acaba sendo destruído e o sangue escorre pelo seu corpo da forma mais grotesca de todas. E o homem que ela amava simplesmente foi embora, deixando ela com essa maldição. E ela fica implorando para que alguém limpe o sangue dela para que ela volte a ser uma pessoa pura e ela perca essa maldição por ter tirado uma vida e por ter se entregado para um homem. E tem duas formas de você entender essa música. O primeiro ponto de vista, que faz muito sentido e vai muito para um lado de culpa religiosa, é de que a Luca é uma freira e ela acabou se apaixonando por um homem, teve todo esse relacionamento com ele e acabou tendo que tirar o seu bebê para não ser descoberta. Mas como ela ainda tem uma certa inocência por ser jovem, ela não tem noção do que está acontecendo. Ela realmente tem essa culpa gigantesca, católica, cristã, de que... Mano, eu fui amaldiçoada por Deus, só pode. A segunda forma de você ver essa música é a que fica bem mais pesada, é de que a Luca é apenas uma criança que realmente não tem nenhuma noção do que tá acontecendo com seu corpo, e ela acabou sendo... Cara, um homem adulto chegou e conseguiu pegar essa criança e teve relações com ela, deixou ela se virando com todos os BOs do seu corpo, e apenas foi embora, deixando essa criança acreditando para sempre que ela tá completamente amaldiçoada por causa que ela foi a pecadora. Não porque um homem se aproveitou da inocência dela, não. Realmente coloca a culpa 100% nela. Ela acredita que essa culpa é apenas dela porque ela é a pessoa suja aqui que foi completamente manchada pelos seus pecados. E meu gato tá correndo loucamente aqui. E saindo da culpa cristã, a gente vai de novo para a culpa cristã, o famoso tirou minha calcinha me deixando apenas de calcinha, que é a música do Kaito. Advent Devil foi lançada dia 28 de março de 2008, sua produtora é o Setsuna. Como eu já comentei, seu Vocaloid é o Kaito. E aqui a gente chega em abuso sensorial do jeito que eu gosto. Essa música é muito boa pra mim, ela é 100%, ela começa com abuso sensorial, ela tem a voz do Kaito muito mais aguda, ela fica mais irritante no seu ouvido, é muito difícil você escutar ela no primeiro momento, porque ela dá um... Começa já com o Kaito berrando no teu ouvido, que eu já fiquei meio... Que isso, Kaito? Para! Mas a música em si, ela não é tão assustadora, ela é o Kaito... A web namorada dele terminou com ele? Ah, não. O que ele vai fazer? Ele vai virar o Kira do Death Note. O menino simplesmente baixou o light. Daí ele fica, eu vou ser o deus do novo mundo. Ele fica nesse negócio de, eu sofro tanto, mas se ela não me ama, ninguém mais vai sentir o amor dela. Ele fica muito nessa palhaçada de fé nas malucas. E assim, essa música tá aqui porque as imagens dela são completamente anticristo. O Kaito crucificado, o Kaito em pinturas. Cara, essa música é muito boa. Essa música é realmente muito divertida. Ela tem toda essa estética cristã pesada do Kaito, simplesmente Deus do novo mundo. Vou matar todo mundo que me odeia. Todo mundo vai ter que me amar sim. Não importa se você não gosta de mim, você vai me amar. Olha só, eu sou anticristo. E a música ela também brinca muito com flashes rápidos. Então, um certo cuidado quando for consumi-la. Mas... em si, ela não tem uma letra perturbadora, ela é só esse resumo do Kaito odiando uma mulher ou um homem.
cara, ela tá aqui porque realmente esse abuso sensorial, imagens profanas do Vocaloid anticristo, pô, eu achei muito conceito. Eu achei esse conceito de um... Eu vi isso e pensei, caralho, conceito. É por isso que eu escuto Vocaloid. Caralho, Vocaloid vive, muito bom. Não tem muito o que falar dessa música, ela é muito boa. Então vamos pra próxima. A próxima música é Poster Girl Spray, que foi lançada dia 25 de junho de 2013. Seu produtor é Utsu, e os vocaloides usados aqui é a Hatsune Miku, Rin e Gumi. A música ela tem algumas sequências e elas contam a história da Miku, da Rin e da Gumi que decidiram virar idols. E assim, essa música, ela brinca muito com o conceito de você ser uma idol perfeita, mas ser uma idol não é uma coisa que tá para todas. Qualquer um pode ser um idol, mas não é todo mundo que vai ser um idol famoso e muito respeitado. Porque esse é um mercado extremamente sujo e que brinca muito com o sonho de diversas garotas e garotos. Então a música ela acaba criticando muito toda essa coisa que existe desse sonho de idol, que é uma coisa muito vendida para diversas pessoas. Tem diversas formas de você ver essa música, e uma delas é de que o empresário delas só simplesmente é um agiota, é um caloteiro, e ele fez tudo isso meio que já com segundas intenções. Então, elas têm que começar a vender os seus próprios corpos para poderem pagar as dívidas que elas foram adquirindo enquanto estavam tentando virar idols. E tudo isso é mostrado de uma forma bem interessante. A gente vê as três com seus rostos manchados e elas estão em roupas muito sugestivas, coisas que uma idol não usaria, fazendo danças, enquanto a gente vê homens com cabeças de porcos, de galos e outros animais, todos eles sempre com terninho. E a gente acaba vendo toda essa trajetória de como o mundo de um idol é completamente nojento, asqueroso, de que se você não for o que eles querem naquele momento, você vai ser descartado. Mas eles ainda investiram muito dinheiro em você. E você tá devendo muito para eles. Essa música ela bate muito nessa tecla de como é nojento essa máquina de moer pessoas, que é o J-pop, e também o K-pop hoje em dia, que a gente sempre tá vendo quem tá em cima, quem é perfeito, como a vida deles são incríveis, mas a gente esquece que por baixo de todos esses panos, hoje em dia não tanto, a gente já tem uma noção melhor de como são os contratos dessas empresas, de como é super abusivo, de como é um mundo nojento, é um mundo que vende um glamour, mas por baixo, carai, ele tá matando pessoas todos os dias. Então, a música acaba batendo muito nesses pontos de como toda essa indústria usa muito as pessoas, abusa completamente do psicológico de todas elas, e quando você chega ao seu limite, porque eles falharam com você, eles vão apenas te descartar como se você não fosse nada, e você vai ter que provavelmente vender o seu corpo, porque é a única coisa que restou em você, um corpo talvez bonito, que você só sabe usar para ser visto e nada mais. Então, essa música é muito boa, e eu gosto muito dessa pegada que ela tem de... Nossa, ser idol é mó legal, né? Pô, mentira, toda idol se odeia. Todo mundo se odeia nesse mundo. Eu quero que todos meus amigos morram. Seu produtor é o Nantoka e o vocaloid usado aqui é a Hatsune Miku. Se você escutou essa música, alguém que você gosta vai morrer. Eu sinto muito. Ai, fazer o quê, né? Eu deixei o grito no começo para que você escutasse. Agora você tá amaldiçoado. Ah, sinto muito, é uma pena mesmo que eu fiz. Essa música ela não conta exatamente uma história. Na verdade, ela conta duas histórias ao mesmo tempo. A primeira a gente tem a Miku Banshee e a segunda, a letra da música. A letra da música é sobre essa mulher que ficou esperando seu marido, ela o amava demais, eles iam ficar juntos, só que ele nunca mais voltou. É um grande drama, um poema muito dolorido de uma mulher que foi abandonada pelo homem que ela tanto amava, que ele foi desbravar os mares e nunca mais voltou. Tudo isso que a gente já tá acostumado de mulheres que foram abandonadas porque seus maridos foram pro mar e provavelmente morreram afogados. Mas a letra em si, ela não importa. O que importa é o grito da Miku, que ela, na verdade, aqui, ela é uma Banshee. Uma Banshee é uma criatura feminina, um demônio feminino
da mitologia irlandesa. E se você escutar o grito dela, você vai morrer. Na verdade, você não vai morrer, mas alguém que você gosta muito, um parente seu, vai. Porque o grito da Banshee, ele anuncia a morte de alguém que está próximo. Então, essa música ela acontece nesse universo onde a Miko é esse demônio feminino. E ele tá vagando por aí, ele achou um jeito de se instalar, que foi na internet, e ela fica lançando o seu grito para que alguém clique e simplesmente tenha algum parente morto, porque ela conseguiu achar um jeito de espalhar o seu grito por aí, enquanto ela canta sobre o seu marido que a deixou. Então, se você escutou essa música, sinto muito, mas você acabou de ser amaldiçoado pela Miko, e certamente alguém que você ama muito vai morrer. O que... eu sinto muito ter botado essa música, mas você clicou nesse vídeo, né? Você ia clicar na Miko Banshee em algum momento. Então não é como se fosse uma culpa minha. Não é culpa minha, não. Seu produtor é o Kihiro Hito e a Vocaloid usada aqui é a Kaiyuki. Essa é mais uma música que a letra é extremamente vaga, a gente não sabe o que tá acontecendo. A única dica que a gente tem é que a gente tem a Yuki parada na frente de uma árvore e ao decorrer da música ela fala algumas coisas muito peculiares de como ela sente dor, de como ela é uma criança que parou de sonhar, ela não consegue mais sentir nada, ela é completamente apática. Tudo na vida dela tá dando errado, provavelmente por causa de agressões que ela sofre tanto no colégio quanto em casa. Mas é uma música melancólica porque ela deixa bem claro que ela nunca mais vai ver o mar. E algumas pessoas acreditam que ela morre afogada, porque em determinado momento na música ela fala que tá sufocando, que a água tá sendo uma pressão pra ela. O que, na minha visão, não faz muito sentido, porque eu acabo pegando muito o que eu sinto. E quando eu tô nessa pressão de estar sufocada com alguma coisa, realmente parece que eu tô me afogando dos meus próprios sentimentos de não falar. Então eu acho que essa parte é muito disso. Ela tá se afogando nela própria. Ela tá tão sobrecarregada com tudo e ela não tem ninguém com quem falar, que ela tá se afogando nos seus próprios sentimentos. E isso tá causando essa dor infinita pra ela, que dá essa sensação de afogamento. Porém, como tem essa árvore na capa da música, dá a entender que, na verdade, ela usou a árvore para tirar a sua própria vida. Então, esse eu não vou ver o mar de novo, provavelmente era o último desejo dela, alguma coisa que talvez ela gostasse, ela tem alguma lembrança boa disso, ela realmente gostava de, sei lá, ir para a praia com sua família, com seus amigos, só que ela perdeu tudo isso e ela virou apenas uma criança que não tem mais a capacidade de sonhar, e ela percebeu que, se eu não posso sonhar, se eu for ver o mar, simplesmente não vai mudar nada na minha vida. A única coisa que me trazia felicidade não vai ser mais suficiente, vai ser apenas mais um evento que talvez vão destruir, porque tudo que eu amo acaba sendo destruído. Então, a música ela tem muitas metáforas, como um corvo que fica observando ela, podendo ser o deus da morte, que está observando ela de longe, vendo as suas ações. Também pode ser uma alucinação dela, talvez alguma parte do seu passado que fica muito em aberto. Então, é uma música que você pode pegar a letra, ficar muito tempo pirando nela, que vai ter... Eu acho que toda forma que você colocar nas músicas de Vocaloid vai estar certo. Então, é uma música depressiva, sabe? É uma música horrível. Você fica escutando uma criança falando como ela não tem mais sonhos, ela não tem mais esperanças, ela só quer pôr um fim em tudo. É realmente uma música bad vibes. Você quer ficar triste? Escuta ela. Essa música foi lançada dia 31 de julho de 2013, seu produtor é o Toya, e o Vocaloid usado aqui é o Gakupo, com pequenas participações da Rin. Killing Stalking. Resolvido, próxima música. Castle Cipés, ela conta a história do Gakupo, que é um homem completamente apaixonado pela Rin, e ele captura a Rin, eventualmente, porque, tava de bobeira, já puxo pra dentro da minha casa. E a primeira coisa que ele faz, para ter certeza que ela não vai fugir, é quebrar as pernas dela, para que assim ela fique realmente para sempre ao seu lado. Porém, eles começam a ter essa vida juntos exatamente igual o Killing Stalking. Aqui é 100% Killing Stalking. A gente tem o Gakupo, completamente bilulei da cabeça. A Rin, um pouco bilulei, um pouco, mas não vamos julgar a vítima.
E é toda essa música, esse conflito da Arin querendo fugir, tentando fugir, e o Gakupo sendo um psicopata. Ele simplesmente começa a ameaçar mais ela, tenta fazer mais coisas para que ela fique imobilizada, ela se sente 100% presa, não tem como ela fugir, e a única pessoa que poderia procurar por ela é o Kaito. E o Gakupo, provavelmente, ele... Você tá apaixonada por outro quando a gente tá junto? Ah, não. O que eu vou fazer? Ele vai até o Kaito, ó, o Kaito, e para deixar claro para Arin que ela não tem nenhuma forma de fugir, que ninguém vai vir salvar ela, ele corta o cabelo do Kaito e leva e joga na cara dela e fala: olha só, a pessoa que poderia te salvar, que você amava, não existe. Então, você não pode amar alguém que não existe mais. Então você tem que me amar. O que, no final, a Arin, ela tem um momento meio... Ai, por favor, tenha pena de mim, eu sou apenas uma coitadinha. O que parece que mexe com os sentimentos do Gakupo. Ele fica meio tocado pelo comentário dela, de como ela amava o Kaito, de como ela se sente mal, de como ela realmente se sente... Porra, ela tá em cativeiro, ela tá com os 2 pés quebrados. E não é quebradinho, não. Ele simplesmente pegou uma marreta e pá! E ele fica brincando com uma faca. Ele machuca a Arin todo dia. E ela fala dessa dor que ela tá sentindo, como ela quer fugir dali, como ela vai conseguir amar o Gakupo se ele deixar ela fugir. O que a música termina apenas com o Gakupo dando uma risada de... Meu anjo, por que eu vou deixar você livre? A gente já tá juntos. Pelo amor de Deus, pare de desejar uma liberdade. Por que você quer ir embora se a gente pode ficar juntos para sempre sem ninguém? Então a música termina da forma que Killing Stalking não terminou. Música mais corajosa do que Killing Stalking. Terminou com o casal ficando junto da pior forma possível. E o Gakupo tá lá até hoje com a Arin. A Arin chorando. E ele apenas... Cara, ela gosta muito de mim, que bom que a gente tá junto. Mas é uma música muito boa. Ela é aquelas musiquinhas muito... Ai, parece que ela faz muito parte da saga dos 7 Pecados Capitais, porque a vibe é muito semelhante, as roupas da Arin são muito semelhantes, tanto que eu fiquei um pouco na dúvida se ela fazia parte. Eu pesquisei e não tinha nenhuma ligação. Ficar nem um pouco surpresa, nem ofendida se alguém aparecer aqui falando que não, Maru, realmente essa música faz parte da saga dos 7 Pecados Capitais, porque sim, mais de 2.000 músicas naquela porra. É claro que eu vou me perder em algum momento, mas eu pesquisei e não tem nenhuma ligação, apenas o visual é muito semelhante e a melodia também lembra um pouco. Seguindo, a gente vai para Pink Rabbit, que foi lançada dia 26 de julho de 2008, e o Vocaloid usado aqui é o Len. A música conta a história de um homem que trabalha em um parque de diversões e ele se veste de um coelhinho rosa. E quando as crianças se perdem, obviamente elas vão pedir ajuda para as pessoas que elas sentem mais confiança. Nesse caso, elas sentem muita confiança no mascote do parque, que é esse coelhinho rosa. Porém, infelizmente, quem tá debaixo da fantasia do coelhinho rosa é um psicopata, que leva essas crianças para um canto e... É uma música... Pô, já vi isso 50 vezes, sabe? As pessoas que viram essa música quando ela foi lançada relatam de que se você parasse a música em diversos segundos aleatórios, você conseguia ver imagens de pessoas mortas, um bebê e um homem. E tudo isso aparecia por 1 milésimo de segundo, o que deixava todo mundo confuso, porque você tinha que realmente ter ali o momento certo, pausar, e você ia ver alguma coisa. Ninguém entendia exatamente. Começou a surgir teorias de que essas cenas eram de crimes reais. Tudo que estava aparecendo ali, na verdade, era um psicopata colocando pequenos fragmentos da sua barbárie numa música do Vocaloid. Porém, alguém conseguiu identificar a imagem do final do clipe, o que deixou bem claro que não era um psicopata criando músicas para o Vocaloid e colocando cenas reais dos seus crimes ali. Não, a última imagem que aparecia no clipe era do serial killer John Wayne, o homem que se vestia de palhaço para atacar pessoas. Então, conseguiram entender que o que estava aparecendo ali, aquelas imagens, talvez fossem de algum documentário, talvez fossem de alguma coisa mó aleatória sobre o serial killer John Wayne. Mas a música, mesmo parecendo essa coisa muito brutal
que enaltece um pouco esse serial killer, quando você para pensar um pouco, você presta atenção na letra, você presta atenção nas imagens, você fica, pô, gente, vocês já perceberam como ambientes infantis, ambientes que são para crianças, tão repletos de predadores? Tipo, eu sei, eles estão buscando isso, eles vão estar em lugares com crianças, mas por que é tão fácil essas pessoas conseguirem empregos em lugares que têm crianças? A gente viu há pouco tempo o documentário sobre os casos de abuso na Nick, que a gente viu que uma pessoa que foi condenada por diversos crimes contra adolescentes acabou sendo contratada alguns meses depois do seu julgamento para trabalhar na Disney. O que a música fica meio que questionando a todo momento. Nossa, é tão fácil conseguir emprego em alguns lugares, né? Nossa, é só eu parecer legal e confiável, porque ninguém vai se questionar muito. Então acaba que essa música, ela tem essa ideia completamente surtada de um psicopata vestido de coelhinho, mas também acaba indo muito para essa crítica de, gente, por que é tão fácil um predador conseguir um emprego perto de crianças? Por que ninguém parece prestar atenção nos pequenos detalhes que toda criança parece notar assim que ele tira a máscara? O clima foi lá pra baixo de novo, né? Mas, como de costume, a última música, ela tende a ser a música que eu achei mais... Rapaz, quem foi que pensou nisso, sabe? O que tava passando na sua cabecinha? Eu confesso que eu pesquisei bastante, eu não achei quando que essa música foi lançada, eu vi que ela foi reuptada há 2 anos atrás, mas eu não consegui chegar no dia exato que ela foi lançada. Eu fui no site oficial do Vocaloid, mas ela também não foi registrada lá, o que é um pouco normal, conforme essa lista for afunilando, for saindo dos compositores mais famosos, for entrando em umas pessoas mais obscuras, que eu não falo tanto ainda porque, nossa... achar o significado da música deles às vezes, meu Deus, conseguir trazer conteúdo com base nessas músicas mais indie de Vocaloid, meu Deus, é muito difícil. Porém, a música não tem exatamente uma data de lançamento oficial, já que eu não achei o vídeo original dela. Hey, aqui é a Maru do Futuro que tá editando esse vídeo, e eu pesquisei um pouquinho mais sobre essa música e descobri que seu lançamento aconteceu dia 15 de dezembro de 2010, mas essa data não tá no site oficial do Vocaloid. Na verdade, a música não tem uma página oficial, por isso essa data pode não ser verdadeira, é apenas postada por um fã. Eu não sei exatamente se eu posso falar que essa música é uma música, porque ela não tem melodia. A melodia dela, na verdade... são diversas máquinas fazendo... É apenas isso, a música inteira. E eu ficava... uau, arte. Arte é assim, você não tem que... a arte foi feita para incomodar. Se a arte tá incomodando, é arte. A arte não tem que ter um propósito, a arte foi feita para isso. Mas também, ela parecia que ela não tinha nenhuma voz, o que eu fiquei, mas tem um Vocaloid sendo usado... Só que a voz da Kayuka, ela tá muito baixa aqui, muito baixa mesmo. Porém, conforme a música vai avançando, ela vai aumentando aos poucos, como se ela estivesse longe, e ela tá se aproximando de você. E a todo momento é apenas ela chamando pela Mary, perguntando, Mary, você tá aqui? Mary, Mary, cadê você? Mary, é apenas isso a música inteira. E a gente tem 2 formas de você ver o que tá acontecendo nessa música. A primeira é que eu aceito melhor. É que 100% eu tenho certeza que essa música é sobre isso, porque a segunda... ai, depois a gente fala sobre ela. Mas nessa primeira versão, acreditam que a Kayuka, ela tava brincando com essa sua amiga Mary, e elas resolveram ter uma ideia muito merda, que foi brincar em uma fábrica abandonada de pique-esconde. Elas estavam lá brincando, a Kai tava contando ali, e a Mary foi se meter no meio da fábrica, que mesmo abandonada... ainda tinha algumas coisas funcionando, ou talvez ela mexeu em alguma coisa e fez essas máquinas começarem a funcionar. Então, a todo momento a gente fica escutando essas máquinas rodando, fazendo barulhos altos, e a voz da Kai lá longe, o que deixa claro que talvez a gente seja Mary, e ela tá buscando a gente nessa brincadeira.
Porém, conforme ela vai se aproximando, as máquinas começam a fazer um barulho diferente. É um barulho mais alto, é um barulho que não é mais só o zumbido que ela faz normalmente, parece que tem alguma coisa se quebrando ali. Até que a gente chega no final da música, onde tem uma distorção muito alta, o que deve ser provavelmente o que é o grito da Kai. Ela grita de uma forma muito distorcida, que se mistura com essas máquinas, e também tem o som desse crash. E a gente acaba entendendo que provavelmente, enquanto a Mary estava se escondendo, ela acabou presa nas ferragens ou caiu em algum lugar e foi completamente triturada por uma máquina nessa fábrica. E no final a gente está apenas escutando o som de tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, da máquina triturando uma criança, a Kai gritando porque tá vendo essa cena, e a música acaba dessa forma completamente horrível. Mas ela ainda é mais positiva do que a segunda forma que muita gente entende essa música, que eu sou completamente contra. Uma segunda forma de você ver essa música, que é uma forma que eu sou bem contra, na verdade, é que, em vez de ser sobre duas amigas que estavam brincando de pique-esconde e tudo deu errado, é, na verdade, sobre os casos de assassinatos que aconteceram no Japão de 1988 até 1989, com o serial killer Otaku. E esse caso, ele consiste num homem que acumulava diversos rentais na sua casa, diversas coisas otaquinhos, sabe? E por causa disso que ele ganhou esse nome de serial killer otaku. Porém, as suas vítimas foram apenas crianças de 4 a 7 anos. Ele sequestrava elas, colocava em seu carro e fazia coisas horríveis com seus corpos. Então, eu sou completamente contra você fazer uma música do Vocaloid sobre esses casos, pelo simples fato de que eu acho um grande desrespeito às vítimas e às famílias das vítimas, porque mesmo não endeusando o assassino, não colocando ele numa posição, eu ainda acho que é uma coisa muito delicada para você mexer numa música. Eu entendo que é arte, eu vejo que tem formas mais interessantes de você abordar esse tema e não é com uma música de abuso sensorial que tenta proporcionar uma coisa que não é legal, principalmente se você é a família de uma dessas pessoas. Mas no caso, a Kai, ela seria uma criança que conseguiu fugir dele pelo simples fato de que a sua amiga Mary, que foi capturada. Elas estavam brincando juntas num parque, elas estavam ali até que a Mary se afastou um pouco e ela foi sequestrada por este homem que a colocou no carro. Então, todos os sons que a gente escuta, na verdade, não são de máquinas, e sim da Mary dentro desse carro, se debatendo, tentando fugir, enquanto a Kai tá do lado de fora chamando pela sua amiga, e ela não pode fazer nada, porque ela não tá vendo a cena. A única coisa que ela tá fazendo é andando pelo parque, procurando sua amiga, enquanto a sua amiga tá lutando pela sua vida. E os sons do final, na verdade, não é o grito da Kai, e sim o grito da Mary, que tá, infelizmente, passando por coisas horríveis dentro desse carro. Eu não vou falar porque é um caso extremamente pesado. Eu não gosto de quando você coloca essas coisas em uma música do Vocaloid, como eu já comentei. E eu acho que é isso. São essas músicas que eu trouxe hoje. Como eu disse, eu deixei separado diversas músicas que vocês já listaram no comentário fixado para um próximo vídeo, porque vem aí. E comentaram algumas músicas que também são casos criminais. Eu não vou falar sobre elas, se eu falar vai ser pequenas citações, como eu fiz aqui, se elas tiverem uma segunda forma de você ver a música, porque... Ai, gente, acho muito bad vibes você colocar uma música do Vocaloid baseado em um crime real, por diversos motivos, porque quase sempre é meio desrespeitoso com as vítimas. Mas, dito isso, terminamos o vídeo lá embaixo. Aê! Eu acho que é isso, sabe? Pera. Até.